e de repente agora todo mundo quer ser campeão? Ou é aquele campeonato que desde o início já estava previsto que seria uma coisa muito competitiva? Porque parecia que era assim, o Botafogo saiu na frente, o Palmeiras não sabe se vai chegar, não sabe se vai chegar. Então, em tese, é um campeonato que foi largado brasileiro. Só que aí foi tão largado que até o Botafogo largou que todo mundo, opa, religou. Ou é um campeonato competitivo, como a gente imaginava. Não é nem sobre querer, né? Não é nem sobre querer. Querer no sentido, assim, de fazer acontecer, né? Porque, assim, na verdade, Botafogo e Grêmio surpreendem, porque o Botafogo, na verdade, numa temporada passada, primeira de SAF, e o Grêmio por voltar da Série B, né? Então, assim, realmente um trabalho espetacular quando a gente pega um recorte da temporada mesmo do Grêmio, né? Ainda brigando ali, falando sobre título. E o primeiro a acreditar foi o Renato. O Renato, a gente viu o Abel falando sobre o Botafogo campeão. O Renato começou falando sobre buscar a vaga em Libertadores. E antes do Grenal, ele falou sobre título. Então, assim, ele publicamente falou sobre título. O Botafogo, ele fez um primeiro turno espetacular, que, padrão, para segundo turno, os adversários pensaram, bom, então realmente não tem como, né? Porque aí ninguém acreditava numa queda tão... Brusca. Brusca, abrupta, enfim, todos os adjetivos, e passando ainda por mudança de comando técnico que realmente destruturou o coletivo do Botafogo. Então, acho que, trabalhando com a realidade, aqueles técnicos e os clubes perceberam que ali o Botafogo era a realidade. Porque o Botafogo, ele aliava resultado a desempenho e foi largando na frente. A partir do momento que virou o turno, cada um ali na individualidade com as suas disputas, um sai da Libertadores aqui, o outro sai da Copa do Brasil ali, vai caindo, o Botafogo também. Aí começou a funilar completamente para o Campeonato Brasileiro e começou a ser muito palpável. Mas eu acho que é mais por esse lado de, em determinado momento, os times terem largado o brasileiro por causa das Copas e porque o Botafogo fazia uma campanha impecável. Porque se a gente for ver, o número de derrotas desses times é um número alto. O Grêmio, por exemplo, já perdeu 10 vezes no campeonato. O Botafogo, que é o líder, perdeu 8. Ano passado, o Palmeiras tinha perdido 2 jogos. Depois ele perdeu o último também, quando ele já era campeão. Mas, assim, mostra que foi um campeonato onde os times, por causa da competência do primeiro turno fantástico do Botafogo, os times focaram em outras questões e, de repente, o campeonato voltou a se oferecer para eles. E por que foi assim? O Flamengo, pelas opções dos técnicos, né? O primeiro trabalho que não emendou e demorou muito a emendar, e o Flamengo foi tendo decepções com as diversas possibilidades de taça que não se confirmaram. E aí, acho que também boa parte da confiança dos jogadores, e depois a outra escolha com o Jorge Sampaoli, que foi minando também relacionamento interno. Então, o Flamengo, acho que a gente explica dessa forma. O Palmeiras, para mim, a direção não abasteceu o elenco como deveria abastecer, porque já tinha perdido jogadores importantes como Scarpa e Danilo. Sim. E aí, assim, o Abel não vai fazer milagre todo ano. E teve o Paulista para observar fazer, que não estava rolando, né? No Paulista já deu sinal ali. Já deu sinal que precisava ser reforçado. E o Palmeiras demorou. Trouxe o Arthur, ok, sim, mas o Arthur foi perdendo espaço. Então, de novo, né? O Palmeiras se apoia num trabalho de excelência de seu treinador. Porque quando parecia que não ia rolar nada, o Palmeiras está de novo buscando a liderança do Campeonato Brasileiro. Porque, do contrário, esses dois já são os dois grandes atores de novo para a próxima temporada. Porque um Flamengo que vai iniciar uma temporada com o Tite, vem coisa boa por aí. E se o Palmeiras der ao Abel mais condições, melhores condições ainda de trabalho, e aí eu estou falando de contratações, então o Botafogo não pode perder essa chance. O Palmeiras, ele perdeu 7 jogos no campeonato. Desses 7, 4 foram nessa sequência dos jogos contra o Boca. Ou seja, onde o foco estava na Libertadores. Claro. Porque ele poupou para as partidas contra o Boca, ou por exemplo, um jogo contra o Grêmio, um jogo contra o Red Bull Bragantino. Porque não entrou totalmente concentrado no jogo. Ou a ressaca da derrota, como foi a virada contra o Santos, e acho que principalmente a virada contra o Santos, né? Que foi logo na sequência e tinha aquela ressaca da frustração da eliminação. Então, olha, das 7 derrotas, 4 nesse intervalo seguidas, né? Nesse intervalo teve 4 derrotas seguidas, né? Isso, que foi nesse recorte dos jogos. Mas não foi fácil encaixar sem Dudu também, né? Teve isso também. Mas tivesse um elenco maior, né? Claro. Mas aí parece que o campeonato está aberto mais por demérito do Botafogo nesse sentido, porque assim, o Botafogo estava com as duas mãos. É um demérito. Né? Porque assim, beleza, é um campeonato super competitivo, as equipes são muito competentes, o Palmeiras é muito competente, a gente não tira da conta Red Bull Bragantino com Pedro Caixinha, o que tem feito. Mas assim, quando você para pra pensar que o Botafogo tinha 14 pontos, esfarelou
Os Claro. 14 pontos, eles escorreram da mão do Botafogo. Não dá pra tirar da nossa cabeça que, poxa, Fogão, Claro. você também convidou o O problema campeonato nem a chegar, é né? ter perdido pro Palmeiras. O problema Não. foi ele ter perdido Foi a virada de pro turno. Goiás, O perdido próprio pro Cuiabá Cuiabá. tentou e tal, mas Então, não. pro Atlético Paranaense naquela condição É. também. Aí estão os pontos que o Botafogo deixou escapar. Até porque agora a gente já fala sobre 3, 4 possibilidades de time campeão. Isso que eu tô falando, tem muita gente que Então, pega a foi o calculadora, Botafogo mesmo. aí também esses times, por exemplo, o Atlético Mineiro, é isso. Tinha momento que ele pegava a calculadora e falava, dá, hein? Aí Isso. chegava a próxima rodada, ele perdia, e taf, quebrava a calculadora. Aí todo mundo perdia, pegava a calculadora de volta e começava... O Flamengo tá nessa também. Faz conta. Aí empata um jogo besta, quebra a calculadora de novo. Então, o Galo é o Todo melhor mundo- time do retorno, não é? E no retorno ele perdeu em casa pro Curitiba, para o Cruzeiro e empatou agora com o América. E ganhou do Red Bull Bragantino fora ganhou do e Red do Bull. Palmeiras fora. Então, Vai Que é a explicar. única derrota do Red Bull ali, né? Que interrompe uma sequência incrível de resultados Mas eu acho positivos. que o campeonato se mostrou um campeonato muito de igualdade. Você está mais ou menos... Gente, o Grêmio, em algum momento, a gente viu a entrevista do Renato, o Renato da vida, é verdade. e o Grêmio, de novo, se coloca como candidato. Por quê? Porque emendou uma sequência. E a gente percebe que a vantagem, ela acontece para esses times que conseguiram emendar uma sequência. Porque até então, oscilando muito. Ou seja, nessa sequência Ai, de meu 6 Deus. jogos, quem emendar essa sequência... Exatamente. E quem Exatamente. está emendado é Se o a partir Palmeiras. de agora o Botafogo emendar a sequência... Tá bom. Aí que tá, o Palmeiras Faltou 3 está jogos, precisa emendado. nem ser 6, né? Acabou. Mas no meio dessa sequência tem a data FIFA. Isso Sim. às vezes atrapalha a vida de muitos times. Que estão embalados, né? Às vezes o Principalmente tempo quem tá de embalado. descanso, às vezes é até pior, né? Porque tá num ritmo de vitória, que é melhor ir jogando. Acho Pode que vários perder técnicos já jogador falaram ainda, sobre isso, né? Na FIFA ainda pode perder jogador. É, tem Sim, isso. e tem, por exemplo, Piquerez, que vai ser convocado, Gustavo Gomes. Agora, também pensando no Palmeiras, tem Endrick, tem outros nomes que aparecem nessa lista, né? Agora, muita gente fica nessa de Palmeiras, não sei o quê, mas, cara, o Red Bull Bragantino vai brincando. E é bom Vai você falar brincando com o Red isso. Bull Sabe por Bragantino. quê, Mário? É bom falar? Porque se o Bragantino for campeão, certeza que quando for campeão, a gente vai ver alguém falando assim, viu? Vocês ficaram falando só do Botafogo e é. do Palmeiras e do Flamengo e não falaram do Red Bull. Não, estamos sim Estamos. falando que o Red Bull Bragantino é fortíssimo Vocês da candidato. imprensa... Pela regularidade o tempo inteiro. Agora, se for campeão mesmo, muito objeto de estudo, né? É. Fala dos outros, mas um time que tem uma média de idade, que entra em campo com a média de idade de 24, 25 A mais anos. nova do campeonato. Não, e assim, é caso Muito de legal. estudo para vice-campeão. É, Sim. Caso de estudo para vice-campeão. Vê o que está acontecendo aí. porque a gente não fala do maior caldeirão de torcida que existe. A gente Fala não do fala trabalho. de uma tradição absurda, que a camisa... Não é sobre isso, é puro e friamente gestão e trabalho, Marra. É, mas de também investimento. A gente Claro, não claro. pode esquecer Claro, que, gestão. que eles têm esses jovens porque eles investiram também nesses Mas jovens. é a gestão, né? É, a gestão, claro, mas não é que, olha, de repente surgiu aqui um time campeão. Claro, claro. Não, é em cima do trabalho e do investimento, não é isso? Eles conseguiram formar essa equipe e buscaram um treinador que é impressionante também, né, Marra? Ah, sem dúvida. O Pedro Caixinha tem trabalhos consolidados fora do Brasil, muito tempo no México, foi técnico na Escócia, inclusive. Foi técnico na Argentina recentemente. E eu acho que ele tem futuro aqui no futebol brasileiro. É um tapa na cara também de vários Tapa na gestores cara? mais... Que isso? mais ateus de gestão, porque, não é? Ateus de Tem gestão. ateus de gestão. E, Mari, até em cima disso, como é realmente o trabalho ali em conjunto e de uma estrutura, porque vale lembrar que talvez um dos principais responsáveis por essa estrutura deixou a equipe, que é o Thiago Escuro. Claro. Está no Mônaco. Então, mesmo perdendo esse Passou por um profissional momento. competente, a estrutura continuou e o Red Bull Bragantino segue firme aí como candidato ao Tô título. fazendo em pé aí que eu não tô entendendo Tô nada. alongando. Cansado de ficar aí sentado um pouquinho. O que você inventou moda agora? Não, a gente só vai tentar imaginar aqui qual é o trunfo de cada time nessa reta final do Campeonato Brasileiro, tá bom? Então, por exemplo, o elenco é um grande trunfo de qual desses 6 candidatos? O técnico, o craque, o campo, a tática e o psicológico. O elenco... Desculpa, você não me chamou para essa conversa ainda, mas eu vou esperar ser chamado. Isso, fica na tua. 2 segundos. Não, e aí só para deixar... Antes de chamar o Mário Marra para conversa, só para deixar claro que um time pode ter 2 trunfos, tá? Isso. Mas um trunfo não pode ser de 2 times, entendeu? Um clube pode ser premiado em várias categorias, mas uma categoria não pode ter 2 premiados. Entendi. Ok? Tá? Mário Marra. Estatueta. Então, por exemplo, fala um time aí, o Galo.
Não, O Galo, Não, vamos começar de outro, pra vai. quê? o Galo pode ter o trunfo do elenco e do técnico. Mas um elenco não pode ter 2 times. Vocês entenderam, Tá, né? então vamos. Deus do Mário céu, Marra, você ainda tá bem-vindo. nessa de Enem. É um prazer. Isso. O Bem-vindo. elenco é o trunfo de quem? Pra mim, Flamengo. Você, Maripê? Eu não tô enxergando quais são Sorry. os critérios aí. Tática, Não, começamos Não, no elenco elenco, só. elenco. O É que elenco eu não posso dar elenco pra mais de um, entendeu? Aí eu quero É. ver pra quem que eu vou distribuir. Mas você Não pode é? botar um Não, clube em mas o várias elenco você tem que categorias. pôr um desses times aqui no elenco. São 6 times pra colocar no elenco. Quem tem o trunfo do elenco? Quem tem o trunfo do elenco? Flamengo, né? Tá bom. Flamengo. Eu não entendi os critérios. Tô fugindo. Não, você só pode pôr um time aqui, ó. Por exemplo, É, você por pôs isso o que eu demorei Flamengo pra aqui, escolher. ó. Sim, Você pode pôr o Flamengo em outro. eu entendi. Entendeu? Só não Ah. posso pôr outro time no elenco. Isso. É, Eu por isso estava que eu tentando demorei. explicar 40 vezes Mas isso. é por isso Você que eu- falou que era uma questão do Enem. Eu me dei o direito de tomar um tempo de pensar, mas tudo bem. Ó, vou falar uma coisa. Pra mim, técnico é o mais difícil. É muito difícil. Nossa, Porque eu só sério? nessa conversa eu só tiro o Botafogo. Que não tem técnico. Não, pra mim ou é Palmeiras ou é Red Bull Bragantino. Pra mim Peraí, são os dois. e o E Filipão? o Tite? E o Tite? Mas E o Pedro Caixinha? Vou pra Mari parar de reclamar e vou participar daqui. Então, mas o meu ponto... Não... O meu ponto não é esse. O meu ponto é assim, o Tite... A gente tá falando de carreira do Tite, potencial do Tite, que o Tite já apresentou. Nesse campeonato, os técnicos que têm mostrado até então, pra mim, o Pedro Caixinha e o Abel. Então, mas aí eu acho que a questão eu acho que é dá a pra seguinte. colocar o Red Bull, porque o Abel dá pra colocar em tática. Então, porque aqui é a seguinte. Aqui a questão pra mim é a seguinte. Não é o que eles fizeram até agora. É o seguinte, o Poder de nosso decisão. time aqui do Sport Center tem 6 jogos pra ser campeão. A gente entrega o nosso time pra quem? Pro Abel, pro Caixinha, pro Renato, pro Filipão ou pro Tite? No Abel. caixinha. Eu entrego pro Filipão. Sério? Tem um cara mais vencedor que o Filipão nessa lista? Mas não é sobre isso. É sobre É o que você sobre tá isso. vendo. Não, Eu acho que na história recente o Abel. Pra mim é sobre isso. Eu acho que na história recente o Abel. Mais Abel. que o Filipão. Mário Marra? Tite. Ah, sério. Então, quem que a gente escolheu? Abel. Tá. O craque. Essa disputa também é boa. Eu vou Galo e dar o Grêmio. meu voto depois. Craque. Que eu já dei logo de cara. Sim. Eu ponho o Grêmio, Soares. É o cara que mais tem participação direta em gols e assistências, né? Eu já escolheria o Grêmio. Ah, mas aí meu argumento, eu coloco o Atlético. Eu não falo de um craque. O único time que tem uma dupla de ataque, que é responsável por 67% dos gols do time, é esse, chama Clube Atlético Mineiro com Paulinho e Hulk. Se Ah, tem mas jogador... aí o único craques. time que tem o Gabigol, o Bruno Henrique... Mas o Gabigol tá fazendo gol? Mas o Bruno Mas Henrique... eles estão em elenco, Tá, tudo bem. Eu sou entendeu? Botafogo, Tá então. bom. Você em ganhou termos de elenco é o Flamengo, eu não discuto. Mas em termos de quem tá ali fazendo enquanto indivíduo, que já virou o Hulkinho, que é Paulinho e Hulk, pra mim é Galo. Pra mim é o Pra mim é Soares. o craque, Soares. É o craque pra mim do campeonato. E o Tiquinho, não? Não, né? A Primeiro fase não turno, ajuda. né? É, depois do Craque pênalti do primeiro perdido turno. ali, puxou, né? E o Endrick, não? Não, acho que o Endrick é potencial. Ele fez muito, mas acho que um jogo também não... Não consigo. Você, Marilda. Soares, vai, Mário, vem com a gente. Tá bom. Ninguém me escuta nesse lugar. Ó, aqui, tem mais. Caldeirão. eu já tenho a resposta fácil. Dá só de qual que é o último aí? Campo, Psicológico, torcida, psicológico. troca... Aqui é o mando, né? Casa. Fator casa vai ser mais importante pra quem aqui? Eu posso dar um dado pra vocês? Pode. Dos últimos 7 vai jogos que sendo- o Flamengo tem no campeonato, ele vai fazer 5 em casa. Tá. Dos 2 que ele faz fora, um é com o América Mineiro, que já vendeu o mando pra Uberlândia. Tá. Ou seja, o Flamengo vai jogar em Flamengo, casa. aham. E a última partida do campeonato é o Flamengo fora de casa contra o São Paulo. Tá. O São Paulo já Flamengo. não quer mais nada com nada. Flamengo. Tá, campo Não, se o Flamengo torcida. ganha hoje, aí como é que o Gabigol falou que vai virar um inferno? Vai virar um inferno. Ah, não sei não, hein? O meu voto é Flamengo por isso, porque dos 7 jogos que o Flamengo tem no campeonato, 5 são em casa. Um é com o mando vendido e o outro é com o São Paulo, que não vai querer nada com nada. Talvez o São Paulo até queira estragar a vida do Palmeiras. É que campo é uma Mas eu coisa acho- e torcida é outra. Porque o tapetinho do Botafogo também, querendo ou não... O Botafogo problema não é que hoje o Botafogo, ele perde nesses quesitos pros outros times. Hoje. Perde. Tá muito difícil defender o Botafogo. Apontar alguma Também coisa acho. ali. Hoje É, tá não. muito difícil. E o Grêmio? Eu colocaria o Grêmio. Campo torcida, eu colocaria o Grêmio. Eu acho o Grêmio muito forte dentro da arena. Tu, Marimar. Flamengo. E aí, Mari? Eu não voto mais nada, não. Ninguém que você tinha votado? no Ninguém, eu não Botafogo? sei, eu tô em cima do muro. Então Eu vamos tinha no botado o Flamengo. Botafogo na É conversa. que a gente sabe que isso aqui do Flamengo, né, pode virar de uma hora pra outra, né, Marra? Sim.
Depende muito de hoje, eu acho. O jogo que o Flamengo faz com o Red Bull Bragantino, na sexta-feira no Maracanã com o Red Bull, na quarta tem o jogo da seleção, se não me engano, na quinta... Tem um histórico negativo, inclusive. Tem o Fluminense. Isso. Bom, é uma sequência de 3 jogos no Maracanã. O campo, que tá bonito, de repente pode até estar estragado. Agora, tática, no sentido de entendimento do jogo. O quê? Red Bull. Palmeiras. Red Bull. Red Bull? Ah, mas o Palmeiras também é difícil, né? Mas vamos colocar o Red Bull no quesito, porque merece, cara. Os caras estão brigando pelo título, eu não vou botar mas aí eu acho que dá até pra colocar o Red Bull no psicológico. Porque o Red Bull é o único que joga sem pressão aqui. Eu acho que dá pra colocar o Palmeiras no psicológico. Também dá, Depois mas da aí virada porque é o ali- seguinte, é quem é mais forte ou quem joga sem pressão? Tem isso no psicológico também, a favor do Mas Red Bull. também você pode estar chegando tão perto que você, o psicológico ali tem que Atrapalha, estar acostumado. né? Eu acho que o Palmeiras melhor preparado para esse momento de tamo perto. E talvez a virada... E o psicológico, ele pode ser na pressão negativa, mas ele pode ser muito na pressão positiva, que é do lado... Que é o que tá acontecendo com o Palmeiras agora. Uma Exatamente. virada que, bum, infla o time. Claro que hoje de noite pode mudar toda a nossa opinião. E Pode. virou muito por quê? Porque taticamente mudou o time. Ah, Errou, mudou. eu ia de Red Bull e Palmeiras. Eu vou também. Ou então, É, né, não Mari? dá pra colocar o Red Bull na tática, Marra? Dá. Dá. Time que tem uma ideia de jogo definida há muito tempo que os outros não conseguem frear. É um intenso. E eu acho que taticamente é o que faz ele muito forte. Claro que passa pelo comando, mas taticamente é um time muito, muito bem estruturado. Claro que sim. É que eu acho que, pra mim, as 2 últimas eu ficaria com o Palmeiras, porque, pra mim, o Palmeiras é melhor que os outros nisso. O Flamengo... Não colocamos Red Bull em nenhum. Ah, Red Bull. Então eu colocaria o Red Bull pra ter no nosso ranking. Justo que não é fácil fazer essa decisão. Pode ser? O Flamengo do Tite ainda não tá, né? Taticamente arrumado, Não, né? ele tá... Acabou de chegar, não seria nem justo Vou cobrar. chegar, teve O desfalques, Galo não, tá entendendo. Não. o Grêmio... Não. Ah, mas eu acho que o Red Bull... Isso. Acho que o Red Bull encaixa, né? Isso. E aí a gente coloca o Palmeiras na questão do psicológico. Aham. Aí eu acho que o único que poderia competir seria o fato do Red Bull jogar sem pressão. Mas eu acho Ah, que eu o ainda Palmeiras... coloco o Palmeiras. Eu acho que diz muito sobre o time. É que eu acho que o fato do Palmeiras ter a marca da cabeça fria, de ter essa força do Abel, de ter um pacto com forças acima do futebol, acho que justifica os caras estarem com o psicológico. Como assim, pacto com forças acima do futebol? É? Então, boa pergunta. Falaram aqui no Da nosso Ivana. ouvido. O O pessoal Atlético não não viu nada. entrou. Boa pergunta, só foi no nosso ouvido. O Botafogo e o Atlético tem o quê? Por que eles estão nessa... Não, Eu Botafogo acho- porque é líder ainda, né? Foi o que eu falei. O Botafogo Hoje... sabe o que tem? Os pontos que ele fez no primeiro Exato. turno. Ele tem o primeiro turno. E o Clube Atlético Sim, Mineiro? É também. só camisa preta e branca que os Aí dois foram têm em comum. vocês. Eu não colocaria o Qual o Atlético. trunfo de cada um na reta final? Para mim, o Atlético tem um bom time, tem um Tem. bom ataque, tem a recuperação recente do Arana, o Filipão mudou o time com Rubens e Arana, mas outros têm trunfos maiores. É isso. Para mim, a questão é Eu essa. acho que o Não, e eu Atlético ele acho ficou que naquela o- ali do craque também, né? De Paulinho e Hulk. Poderia ter entrado aqui também. Eu acho que tem o Paulinho e Tem um- Hulk e tem um- o histórico todo do tem um Filipão, outro ele não pode trunfo. ser descartado. Tem um outro trunfo, Ah, tem sido pouco falado. O Everson é um dos principais goleiros do futebol brasileiro hoje. é. Faz defesas incríveis quase todo jogo. Ah, que ele fez no... O principal trunfo do Atlético não está aí. Que é? Defesa. A defesa do Atlético sofre muito pouco gol. Mas aí acho que entra na questão do Filipão, na questão da tática, talvez, também. Mas aí não adianta ser isso e depender se não tem Paulinho e... Não, tudo bem. E Hulk, que aí são você os tem que ter um craques. equilíbrio. É. Mas a defesa faz parte de um acerto tático também, né? Ah, ficou bem equilibrado, Mari. Bom, dito isso pela nossa avaliação aqui, a gente parece que tá... A gente tá mais achando que o Botafogo não vai conseguir levar esse Não, título. eu apenas estou respondendo a pergunta. Qual o trunfo de cada um? Não, na reta mas hoje dá mais sinais que o Botafogo vai deixar escorregar do que necessariamente dar uma volta. Botafogo ele precisa de uma grande... Hoje dá. Dá. Hoje dá. Hoje a gente vê reação, inclusive, em rede social, de desespero. Os outros times, eles não Eu precisam não mais... acho que está perdido. Desculpa, não, Maris. imagina. Eu não acho que está perdido. Ele vai, sabe... Mas os outros times, eles não precisam mais de mobilização. Eles já estão mobilizados. O Botafogo, ele precisa se mobilizar novamente. Ele precisa recuperar tudo que ele teve no primeiro turno. O elenco em boa fase, tinha um técnico, não tem mais, o Tiquinho voltar a jogar, a relação com a torcida no tapetinho, e aí ele vai fortalecer o psicológico e vai ser campeão. É isso. Olá, galera do Fute Verdão. Vamos às notícias do dia. Vou trazer uma notícia aqui do Flamengo, galera, que vai enfrentar o Palmeiras hoje à noite, às 9h30. O Flamengo tem 5 desfalques para jogo contra o Palmeiras. É isso daí, galera. Vamos dar uma olhada aqui?
Desfalque pra eles é reforço pra gente, né? O Flamengo se prepara para voltar a campo na noite desta quarta-feira, quando recebe o Palmeiras no Maracanã às 9h30, horário de Brasília. Tem 5 desfalques confirmados para a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a decisão contra o Palmeiras, Tite tem 5 desfalques confirmados no Flamengo. Enquanto Davi Luiz trata de uma entorse no tornozelo, Alan se recupera de cirurgia no pé esquerdo, além de Felipe Luiz, Thiago Maia e Bruno Henrique, que cumprem suspensão e não ficam à disposição. Inclusive, o Bruno Henrique começou a dar mancada, né, galera? Depois que ele renovou o contrato dele, começou a dar uma mancada atrás da outra. Flamengo sem pendurados, ok. Apesar dos desfalques após muitas rodadas, temendo perder jogadores, o Flamengo finalmente não tem nenhum jogador pendurado para o jogo contra o Palmeiras. Deste modo, não há risco mais de qualquer um jogador ser suspenso. Transmissão, situação do Flamengo no Brasileirão. Atualmente o Flamengo está localizado na zona de classificação. O Flamengo tá naquela, galera. Ele tá a 6 pontos atrás do Palmeiras. Se ele ganha, diminui. Eles têm um jogo a menos. Mas eles ainda não passam a gente, né? Se eu não me engano, olhando pela tabela. Porque a gente tem um saldo de gols imenso, né? Gigante. De toda forma, né, galera? Tem aquele ditado. O mal se corta pela raiz. Quando você tem um adversário tão difícil, tão complicado como o Flamengo, se você pode acabar com seu adversário, você tem que acabar com ele. Eu não esqueço de Palmeiras e Boca. Quando o Palmeiras teve a oportunidade de tirar o Boca, na fase de grupo não tirou, depois eles tirou a gente na semifinal, né? É complicado. E essas são as informações do Palestra. Curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal. Logo voltaremos com mais notícias do Verdão, galera. Falou!